Havendo um número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação dada da sessão anterior. Alguma emenda? Alguma? Registre inicialmente a ausência do desembargador Saraiva, em razão de gozo de férias, desembargador Cornélio, também uma vez que está viaja a serviço do TRE. O desembargador João Rebouças está ausente por motivo de saúde, e o desembargador Dilermano, também por motivo de saúde, está participando de forma online. Desembargadora Lourdes, igualmente. Pela ordem da pauta, a revisão criminal 081 398420 da relatoria do desembargador Vigílio, tendo como revisora a desembargadora Zeneide, a inscrição de sustentação da doutora Alcileide Marques dos Santos, advogada do requerente. Está em mesa, desembargador Vigílio? Doutora Alcileide está presente? Sim, Excelência. Com a palavra. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo doutor presidente, o senhor relator, os nobres desembargadores também aqui presentes, os demais colegas que aqui se encontram, e gostaria também de pedir desculpa, porque essa é a minha primeira sustentação oral, pelo nervosismo, mas vamos lá. Falando do caso concreto agora. No caso concreto, em tela, em sede de apelação, a colega que à época era advogada do caso, ela entrou com recurso de apelação e o nobre desembargador, em sede de acórdão, ele modificou a decisão em sede de sentença, alterando a pena referente às vítimas de Caio e Jordan, e manteve o quantum da pena referente à vítima de Vinícius, alterando só a fração na terceira fase da dosimetria da pena, de 2/3 para 1/6, deixando para aplicar o cálculo só ao final. Ocorre que quando o digníssimo desembargador foi aplicar o cálculo ao final, incorreu em erro material, deixando a fração de 2/3 e não aplicando a fração de 1/6, como havia modificado em sentença, que os senhores podem ver no acórdão, na parte que tem do evento 45. O acórdão está numerado de 1, 2, 3, e assim sucessivamente, e está no evento 45, que ao final, o digníssimo desembargador, ele fala que mantém o quantum da pena referente à vítima Vinícius. No entanto, ele altera a fração de 2/3 para 1/6. E quando o digníssimo desembargador aplicou a decisão na dosimetria da pena e o concurso material, ele pegou a maior pena, que com esse erro material seria a de Vinícius. Ocorre que, na verdade, não é a de Vinícius, mas sim a de Caio e Jordan, que a pena de Vinícius, no caso da vítima Vinícius, ficaria em 6 anos, aliás, ficaria em 5 anos e 2 meses. E quando aplicasse a fração de 1/6, ficaria em 6 anos e 5 meses e 10 dias. Então, diante desses argumentos, a defesa requer
a correção do erro material, haja visto que ela é corrigível a qualquer tempo na fase do processo. Pronto, finalizei. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, o voto foi disponibilizado e, salvo engano, pelo sistema, tem apenas 2 votos divergentes. Os demais eminentes desembargadores acompanham a minha posição. E eu faço uma observação aqui no meu voto, senhor presidente, é de que esse ajuste na dosimetria da pena, ela já foi aplicada por ocasião do recurso de apelação. Foi feito esse reajuste, do qual pretende agora o revisionando repetir, de sorte que não há nenhuma possibilidade, em face do artigo 621 do Código de Processo Penal, de adotar a possibilidade da procedência dessa revisão, de sorte que eu estou julgando pela improcedência da revisão, senhor presidente. Excelência, pela ordem, essa retificação que o senhor falou, de fato, ocorreu em sede de sentença, que foram de 6 meses. No entanto, em sede de acórdão do recurso de apelação, ele alterou também a pena que consta nesse evento que eu estou falando, 45, que ele fala que mantém o quantum da pena, no entanto, ele altera de 2/3 para 1/6. Então, matematicamente falando, no final, o cálculo não tem como ser o mesmo, porque, de fato, ocorreu a retificação da sentença dos 6 meses, só que foram 2 erros materiais, um corrigido, e em sede de acórdão, ocorreu outro erro material, que foi na aplicação de 2/3 ao invés de 1/6, como o digníssimo desembargador havia modificado. A desembargadora revisora, alguma consideração? Já, inclusive, eu coloquei meu voto, senhor presidente, acompanhando integralmente o relator. 3 divergências, no caso da desembargadora Lourdes, do desembargador Vivaldo, do desembargador Dilermano. Já registrado. Desembargador Cláudio, quer fazer Senhor alguma presidente, eu vou pedir vista do processo, porque é minha convicção antiga, desde sempre, que a revisão criminal, assim como a rescisória, é oportunidade de se rever eventual injustiça. Eu entendo o voto do desembargador Vigílio, absolutamente não estou anunciando que vou divergir, mas não concordo com essa posição última do STJ a respeito de um endurecimento, um rigor excessivo relativamente ao exame das revisões criminais. Acho que esse posicionamento é natural de tribunais como tal e reflete talvez um momento complicado que a segurança brasileira, da população brasileira, tem vivido. Mas, mesmo assim, não me sinto à vontade para proferir um voto agora, de formas que também aproveito para parabenizar a jovem advogada, pela sua belíssima defesa oral do seu constituinte, e espero trazer na primeira sessão, logo após minhas férias, acredito que no final do mês ou no início do próximo. Meu voto visto a respeito. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, Dilermano, estão me ouvindo? Sim, excelência. Tudo bem, obrigado. Estou participando. O seguinte, a ação rescisória 000298272 houve um pedido de vista da desembargadora Lourdes Azevedo. Esse processo, desembargadora Lourdes, está em mesa, o processo submetendo em mesa para continuidade do julgamento.
Está em mesa, senhor presidente, o processo. Coloquei o voto vista, acompanhando a relatoria, excelência. Mas, diante das peculiaridades que o caso apresentava, eu senti a necessidade de examinar todo o processo e de aferir todos os dados e verificar como de fato aconteceu, mas a conclusão é de acompanhar, excelência. Ok. Senhor presidente, quando possível, eu gostaria de fazer uma consideração. Pois não, desembargador. Senhor presidente, na sessão anterior, eu proferi meu voto pela procedência da rescisória, mas aquela oportunidade me faltou exatamente o argumento que eu uso agora para rever meu voto e acompanhar o relator, como já está posto no sistema. É que o dano moral já foi pago há muitos anos e me parece que seja coisa julgada material e formal, de modo que entendo que, nesse caso, não caberia a rescisória. Daí eu ter me posicionado com a argumentação que agora eu a uso a favor do revisionando. Era só, senhor presidente. Ok, verificando os registros aqui, os demais também estão acompanhando o voto do relator. E apenas a suspeição registrada do desembargador Saraiva Sobrinho. Nos demais, a unanimidade. Prosseguindo na terceira, o incidente de arguição de inconstitucionalidade 0800-363-19. Arguído Central Eólica Baixa do Feijão. Relator desembargador Ibanez. Houve sustentação oral na sessão anterior. E após ouvir o voto do relator, que julgou procedente o incidente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1º, item 23 da Lei Complementar número 016/2017 do município, respectivo, pediu vista ao desembargador Glauber. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, senhor presidente. Inclusive, eu disponibilizei o voto escrito e vou tentar resumir aqui, uma leitura rápida, os trechos que compreendo mais interessantes para o debate, senhor presidente. A tributação confiscatória, ela é vedada pela nossa Constituição da República e, por óbvio, lei municipal e estadual, nesse sentido, devem ter reconhecido a inconstitucionalidade. No caso concreto, senhor presidente, eu constato que não se tem como afirmar, neste momento, a inconstitucionalidade da norma em face do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, utilização do tributo com efeito confiscatório, sem a correspondente aferição se a taxa estipulada não estaria adequada ou proporcional ao serviço realizado pelo ente municipal. Para que esteja configurada a natureza confiscatória da referida taxa de licença, é necessária a comprovação, no caso concreto, da desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade de fiscalização, bem assim que o montante fixado compromete os rendimentos ou a atividade econômica do contribuinte. E no caso concreto, se por um lado tem-se o argumento de que o município não demonstrou a necessidade de majoração no sentido de alinhar a taxa com o serviço prestado, o inverso também é verdadeiro, vez que também não ficou comprovado pela empresa eólica que o valor fixado não reflete o custo da atividade exercida em afronta aos princípios da equivalência, da proporcionalidade e da razoabilidade. A simples assertiva de que o valor total previsto no artigo 1º da lei em questão é quase 3 vezes superior ao orçamento inteiro do ano de 2017 da Secretaria Municipal de Finanças do município de Jandaíra, no meu ponto de vista, não é adequado para
o desiderato de aferição da equivalência da base de cálculo da taxa e o custo pela contraprestação pelo serviço de fiscalização prestado pela municipalidade. Até porque a fiscalização decorrente do poder de polícia é exercida por outras secretarias do município, que têm orçamento próprio, a exemplo da Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, de Obras e demais órgãos municipais com atribuição para determinada finalidade. A propósito, em caso semelhante do município de João Câmara, julgado em apelação civil, a Colém da Terceira Câmara Civil deste tribunal entendeu, e aí a ementa está transcrita, uma grande parte do voto, inclusive com referência a outros julgados aqui do tribunal, de outras câmaras, das demais, no sentido de que, abro aspas aqui, sentença que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 43/2014 do município de João Câmara, com relação à base de cálculo da taxa de licença para fiscalização e funcionamento anual, parque eólico, aerogeradores, exercício do poder de polícia, previsão legal, natureza confiscatória da exação, ausência de prova da alegação, formulada na inicial de que o valor cobrado seria desproporcional à atuação estatal ou comprometeria parte considerável dos rendimentos ou a própria atividade econômica da demandante. Fato constitutivo do direito invocado pela autora, no caso, a empresa eólica lá, incidência do artigo 373, inciso 1 do CPC, reforma da sentença com a inversão dos ônus sucumbenciais, conhecimento e provimento do recurso. A relatoria nesse apelo civil foi de Vossa Excelência, Sua Excelência, o nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, julgado no dia 9 de julho do ano de 2019. E a referência que trago nesse voto é de que a prova da desproporcionalidade caberia, no caso, à empresa privada e não ao ente municipal. E do inteiro do voto, de Vossa Excelência, senhor presidente, eu faço aqui a transcrição de outros julgados deste tribunal, aqui da relatoria do Dr. João Por Deus, que atuava em substituição na apelação civil 2018, 8777, distrito 7, julgado dia 16 de abril de 2019. Eu não vou fazer a leitura. Também um outro aqui da relatoria do desembargador Vivaldo, apelação civil número 2015, 0120 91, distrito 3, julgado dia 30 de janeiro do ano 2018. Aqui, disse Sua Excelência, o desembargador Vivaldo, que taxa de renovação de alvará de funcionamento, cobrança prevista na lei municipal, que alterou a base de cálculo e a alíquota do tributo em questão, alegada violação ao inciso 4 do artigo 150 da Carta da República, ausência de caráter confiscatório, não violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, precedentes desta Corte de Justiça. Um outro aqui na relatoria do desembargador Cornélio, julgado dia 6 de agosto do ano 2019, apelação civil número 2018, 11064, distrito 3, na primeira Câmara Civil, no mesmo sentido. Inclusive, essa apelação ela teve um recurso extraordinário e lá na Corte Maior, a ministra Rosa Weber, agora no dia 9 de setembro de 2022, ela negou seguimento ao recurso extraordinário e, por óbvio, não enfrentou a matéria de fundo. E aí eu faço toda uma referência, senhor presidente, no restante do voto, e acredito que já tenha sido objeto de leitura dos pares, e termino por concluir que, no caso concreto, não tem como se aferir essa desproporcionalidade, essa falta de razoabilidade no valor majorado, senhor presidente, de modo que, pedindo vênia ao relator,
eu concluo pela improcedência do incidente de arguição de inconstitucionalidade. É o meu voto, senhor presidente. O relator O vai relator falar. quer alguma consideração? Presidente, a matéria, o debate é bem interessante, porque há dois pontos de vista. O meu é de que, como se trata de uma taxa pela prestação do serviço público, e o próprio poder público eleva este valor, sob o argumento de que houve acréscimos de despesas para o exercício dessa fiscalização. Note-se que até a alteração da lei, o município realizaria essa mesma fiscalização cobrando aqueles valores, aquelas taxas. No momento em que ele faz a elevação, em meu entender, a ele cabe demonstrar que houve um aumento de serviços para justificar também o aumento desse valor na proporção que o fez. O entendimento do desembargador Glauber é de que esse ônus é do município. O que nós vamos discutir é, nesses casos, o ônus é do município de demonstrar esse acréscimo, aliás, o voto do desembargador Glauber é de que o ônus é do autor, do contribuinte, de demonstrar que não houve acréscimo, olha só, demonstrar que não houve acréscimo, incremento de despesas e que há uma desproporcionalidade. Se fosse a primeira fixação, eu estaria de acordo com o desembargador Glauber. No entanto, nós tínhamos uma situação que o município praticava dentro daquele orçamento com aqueles valores. De momento, ele decide que deve ser aumentado nessa proporção considerada desarrazoada. E a justificativa para esse aumento de despesas em função dessa fiscalização, qual é? É o contribuinte que deve fazer ou é o poder público que deve fazer? Essa é a grande discussão. Meu entendimento é que, como é o município que está a elevar o valor dessa taxa em um percentual considerado desproporcional, a ele cabe justificar o incremento de despesas para essa fiscalização. Daí eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Desembargador, com a palavra. Senhor presidente, eu quero me cingir. Acho que houve um certo esgalhamento da discussão, uma certa dispersão na argumentação, na vênia, mas o que nós estamos a examinar é o artigo 105 do Código Tributário do município. E no artigo 105, diz o seguinte: nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços agropecuários e de demais atividades poderá localizar-se no município sem prévio exame e fiscalização das condições de localização concernentes à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividade dependente de concessão ou permissão do poder público, e tranquilidade pública, ao respeito e aos direitos individuais ou coletivos, bem como ao cumprimento da legislação urbanística. A licença será dada para exercício de quem for concedida, ficando sujeito à renovação de licença sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local. Me parece que a observação deve ser estritamente técnico-jurídica. Todos esses trabalhos que a prefeitura faz, seja de segurança pública, de higiene, de saúde, não podem ser custeados por taxas. Essas atividades, e aqui nós já julgamos várias, têm que ser custeadas por impostos. Imposto é um tributo, uma espécie tributária diversa da taxa. A taxa tem que guardar consonância com o custo do serviço que o ente público ou o agente político
dispõe ao cidadão ou à empresa, a pessoa jurídica ou a pessoa física. O que se diz, e como se falou daquela vez aqui, por exemplo, se você vai tirar uma certidão ou um passaporte, por exemplo, na Polícia Federal, eles cobram lá uma taxa de 80, 100 reais, o que, sob o ponto de vista do órgão, da polícia, é o que custa aquelas empresas terceirizadas com pessoal, o papel do passaporte, a energia que se gasta lá no local, enfim, todos esses aspectos que custam. Então, o órgão, Polícia Federal, calcula mais ou menos quanto é que custa aquele serviço para o cidadão e se paga. Não pode se pagar com dinheiro de taxa segurança pública. Aqui já houve uma ação, por exemplo, em que se queria cobrar uma taxa de segurança para um específico trabalho de policial dos hotéis da Via Costeira, muitos anos. E a segurança pública do Estado, assim como a guarda municipal, tem que ser custeadas pelo Estado e pela Prefeitura de Natal com os impostos que o cidadão paga. Esses sim, eles têm a utilidade universal para as despesas do ente político. No caso da taxa, o que eu acho é que, primeiro, a Prefeitura, com certeza, as prefeituras do Rio Grande do Norte todas, não tem um órgão que possa substituir a ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a quem cabe a fiscalização dessas instalações. Essas torres eólicas, é preciso que se digam, estão barateando a energia elétrica. Esses custos cobrados aí 370 e tantos mil reais no ano para a prefeitura, como é o caso em Tela, eles vão ser repassados para a energia que a gente paga. Não vamos reclamar do preço da energia amanhã, porque todo mundo quer tirar um naco desse serviço de energia elétrica. Enfim, a fome pantagruélica do poder público no Brasil para a cobrança de tributos, a sociedade brasileira nunca vai satisfazer plenamente. É uma questão crescente. A cultura dos gestores é de arrecadar mais para gastarem mais. É arrecadar sempre mais para gastarem mais. E nós temos aí um nível de tributação dos mais altos do mundo, sem que o cidadão receba em contrapartida os serviços públicos de excelência como esse nível de arrecadação deveria propiciar. Então, eu vou me cingir, desembargador Ibanez, desembargador Glauber, a questão meramente técnico-jurídica. Não podem essas atividades de segurança pública, higiene, saúde, serem custeadas com a taxa das torres. Elas têm que ser custeadas com IPTU, com a parcela do IPVA, que são impostos que vão custear todos esses outros serviços. Então, para justificar um pouco mais meu voto, embora entendendo que as prefeituras vivem com dificuldade, que o governo federal, ao longo dos anos, transferiu muitas incumbências, muitas atribuições para as prefeituras, mas nós estamos aqui como órgão técnico-jurídico a julgar somente sobre esse prisma. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, Vossa Excelência permite? Sem esgarçar o debate, senhor presidente, e limitando-se aqui a análise do voto do relator, a sua tecnicidade, quando diz Sua Excelência que, ao julgar procedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade material do artigo 1º, item 23 da Lei Complementar 16/2017, do município de Jandaíra, não enfrentou, Sua Excelência, a inconstitucionalidade formal, material do artigo 105 do Código Tributário do município. Nem tampouco discutiu a questão de segurança, saúde, que fugiria aqui ao debate. Então, senhor presidente, limitando-se a isso e compreendendo que, lastreado
nos precedentes das 3 câmaras cíveis aqui do Tribunal de Justiça, que o ônus da prova seria do empresário privado de demonstrar que aquilo que consta no item 23, anexo lá da Lei Complementar 16 de 2017, seria capaz de configurar um verdadeiro confisco vedado pelo artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, e não existindo essa demonstração nos autos, eu, mais uma vez, ratifico aqui o meu voto, pedindo vênia ao relator no sentido de julgar improcedente a arguição de constitucionalidade, senhor presidente, somente para esclarecer. Senhor presidente, o decano vai falar? Não, pois não, excelência. Falarei logo em seguida. Não, eu ouço, Vossa Excelência, Não, pela ordem. Inclusive, eu observo que Vossa Excelência já lançou o voto divergente, não é isso? Pois não, excelência. Eu ouço com muita atenção. Ele acompanha o relator, não é, desembargador Cláudio? Vossa Excelência, pela inconstitucionalidade. Senhor presidente, como bem lembrado pelo desembargador divergente aqui, o desembargador Glauber, ele cita precedentes das câmaras aqui, e embora não tenha citado um precedente que eu tenho, não é? Inclusive está aqui nas minhas mãos, em que eu digo muito claramente, foi acompanhado na ocasião por unanimidade. Esse acordo foi lavrado, foi na sessão de 2021 agora, 6 de agosto de 2021, onde eu citei, inclusive, votos outros, entre eles do desembargador Dilermando, do desembargador Amilcar, do desembargador Vivaldo, não é? E do desembargador Expedito, que votaram exatamente nesse sentido, na parte que interessa no finalzinho do acordo, da ementa, melhor, que eu digo que não há como mensurar nesta ocasião de inconstitucionalidade o efeito confiscatório de que diz o nosso eminente desembargador, relator, desembargador Ibanez. Aqui nós tínhamos que fazer uma observação, senhor presidente, sobre o princípio constitucional do não confisco, também em face de um outro princípio constitucional, que é o da capacidade contributiva do contribuinte. No caso presente, trata-se de uma empresa que certamente tem capital estrangeiro e cujo capital não é pouco, são hipersuficientes, não é? Tem absolutamente condições, no confronto com a capacidade do não confisco, de pagar essas taxas. Eu não vou aqui conceituar o que é taxa, espécie de tributo, porque o desembargador Cláudio Santos já o fez. Mas uma outra situação que nós temos que verificar nesta assentada, senhor presidente, é de que, se declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei questionada, nós estaríamos praticamente matando o recurso da apelação na ação originária, onde se discutiu exatamente essa questão de que se a majoração proporcionada pelo município de Jandaíra teria sido desproporcional ou não. Então, veja bem, neste incidente, se eventualmente for, e me parece que vai ser, a maioria já forma no sentido de acompanhar o relator com as minhas todas vênias de divergência, salvo engano, do desembargador Glauber, que eu acompanho, né, nós estaríamos praticamente dando como morta o recurso de apelação que se encontra, não sei em que Câmara se encontra este processo. Então, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, eu não tenho como, neste momento, declarar a inconstitucionalidade do dispositivo questionado, razão pela qual eu acompanho a divergência para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Desembargador Amaury. Não, apenas, senhor presidente, os debates estão postos. Eu vou pedir vista, eu quero examinar a essa questão. Em relação no ponto que o desembargador Virgílio trouxe agora, que já havia me chamado a atenção, para saber exatamente em que termos foi discutido, em que está sendo discutido essa matéria, até mesmo sob o ponto de vista da demonstração da ocorrência desse efetivo confisco de que fala a ação, senhor presidente. Eu peço vista dos autos.
Ok. Suspenso o julgamento após o pedido de vista do desembargador Amauri, com os votos no sistema já protocolado. Pois não, desembargador. Considerando a tosse, desculpe aí, mas tantas reflexões feitas hoje, eu, inclusive, removi meu voto para uma maior reflexão e eu também vou aguardar agora o voto visto do desembargador Amauri. Por isso que eu estou removendo meu voto e aguardando. Ok, feito o registro. As minhas razões de decidir são diversas do relator. Eu não estou Entendi. considerando confisco, não estou entrando Perfeito. nesse mérito. Sim, Vossa Excelência está... Perfeito. Eu referi porque está no voto do relator, é nesse sentido, né? Mas levarei em considerações. Perfeito. Que serão levadas naturalmente em consideração. Bom, não há mais processos judiciais em mesa para ser julgados. Declaro encerrada a ordem administrativa. Desculpe, da ordem jurisdicional e vamos abrir a ordem administrativa. Aberta a ordem administrativa. Eu vi. Não há expediente. Temos alguns processos da pauta. O primeiro não está em mesa. O segundo é uma minuta de resolução que dispõe sobre a concessão dos adicionais de titulação dos servidores da carreira do nível superior integrantes do quadro do nosso Poder Judiciário. A resolução já foi distribuída há um certo tempo. Eu indago se há condições de ser apreciada hoje ou querem mais algum tempo para De refletir. minha parte, sim, senhor presidente. Estou de acordo. Então, submetendo em mesa, todos aprovam. Eu aprovo. Aprovado. Dado. Seguinte, trago para a homologação desta corte a indicação da juíza de direito Juliana Silveira de Souza Lima, titulado segundo Juizado Especial Civil Criminal da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró pelo critério de antiguidade, para, sem prejuízo às demais atividades, atuar como primeira juíza de suplente da terceira turma recursal até 8 de janeiro de 2025. Todos de acordo? De acordo. Presidente, apenas uma observação rápida sobre essa indicação da doutora Juliana. É que eu estive a semana passada, como disse aqui, em Mossoró, para uma reunião com os juízes do juizado, são 5, né, e elas receberam, 2 estavam doentes, e foi exatamente a doutora Juliana, a Adriana Santiago e Gisele Beste. E a Juliana hoje ela está na coordenação dos juizados. E fomos muito bem recebidos, fomos eu e o doutor Cleandro Pantaleão e Cláudio, que é um servidor do juizado já há bastante tempo. E fomos muito bem recebidos e a situação do juizado de Mossoró anda muito bem. São 5 juizados, eles inclusive mais um criminal, que eles acumulam. Aliás, há a distribuição entre os 5 da matéria criminal. Nós apenas, o pessoal apenas está esperando, presidente, um ofício, uma indicação de Vossa Excelência para efeito de uma questão de pessoal, que é exatamente para efetivar os mandados, que o calo lá em Mossoró é exatamente o cumprimento dos mandados por oficiais de justiça. Era só isso, senhor presidente. Ok, desembargador. O quarto, minuta de resolução que altera o regimento interno da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, quanto às adequações da Convenção relativa à proteção da criança e à cooperação em matéria de adoção internacional na forma estabelecida em Haia, em 27.593. Essa situação é uma adequação não feita pela presidência, mas a pedido inclusive da comissão, adequando as portarias do Conselho Nacional de Justiça mais recentes. Todos de acordo? De acordo. A lista de antiguidade
Em quinto lugar, que eu estou submetendo à Corte, apurada em 2 de maio de 2023, nos termos do artigo 77 e 81 da Lei Complementar Estadual 643/2018. Nós esperamos que não haja nenhuma necessidade de adequação. Às vezes, algum outro juiz que tem algum tempo que ainda peça ser computado, mas quando foi feita essa lista de antiguidade, todas as situações foram analisadas. E estamos trazendo para homologação. Todos de acordo? Por fim, uma autorização para o desembargador Cornélio Alves, presidente do TRE, para ausentar-se do Estado nos períodos do dia 10 a 12 de maio e de 12 a 19 de maio do corrente, a fim de participar do terceiro Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário na cidade de Porto Alegre e do Encontro Colégio de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da cidade de Brasília, respectivamente. A autorização, todos de acordo? De acordo. Bem. Na ordem administrativa, a presidência não tem mais nada. Ainda aos colegas se restar alguma coisa. Também. Né? Então vamos comunicar. Amigo, obrigado pela lembrança. Realmente, ele não é de Jardim do Seridó, mas é quase que é de Caicó, vizinho. Mas é uma família ilustre, um médico que tem relevantes serviços prestados à população do Rio Grande do Norte. Muito bem lembrado. Agradeço também aí a gentileza do desembargador Vigílio, que com a sua educação elevada sempre tem me considerado acima do que eu mereço. Muito obrigado. Já adiantado o registro da proposição do desembargador Cláudio. Na proposição da presidência, apenas registrar os meus agradecimentos ao desembargador Glauber por suprir a nossa ausência nessa semana que passou em virtude de problemas de saúde. Muito obrigado. Comunicações e proposições, desembargador Amaury. Senhor presidente, é apenas me associar a proposição já feita pelo desembargador Cláudio, pelo voto de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco da Silva Gomes. Realmente, eu tive a notícia ontem e já como exposto pelo desembargador Cláudio, o Dr. Gomes, como era conhecido, o grande ortopedista, nomeado aqui no estado, fundador do Hospital do Coração, que tem realmente prestou relevante serviço à sociedade enquanto bom profissional da medicina que é. Hoje tem um filho, são 2 filhos, me parece médicos, que estão na administração também do hospital, tem um filho, inclusive, advogado, e, portanto, eu me acosto à lembrança do desembargador Vigílio e a proposição do desembargador Cláudio Santos. Já era da minha intenção, inclusive, fazê-lo, mas me acosto ao voto proposto pelo desembargador Cláudio. Pode ser feito em conjunto, desembargador. Vossa Excelência, o desembargador Cláudio Santos. Se fosse possível, Excelência. Com certeza. Será feito. Desembargador Expedito, alguma comunicação em proposição? Também acostar ao voto do desembargador Cláudio, a lembrança do Maurício. Doutor Gomes, por falecimento hoje. Desembargador Cláudio, me desculpe, eu não perguntei se Vossa Excelência tem mais alguma proposição ou indicação. Excelência, muito agradecido pela atenção, mas não tenho mais nenhuma proposição. Desembargador Vivaldo. Não tem, Excelência. Desembargador Dilermano. Alguma comunicação Não tem, em proposição? Desembargador Vigílio. Não tem, Excelência. Senhor presidente, apenas me acostar à proposição, mas sem proposição. Zeneide, desembargadora Zeneide. Senhor presidente, me acostar às falas anteriores e dizer que hoje é o dia da memória do Poder Judiciário, e aí marcamos em conjunto, né, hoje, a inauguração da galeria de ex-diretores da Escola da Magistratura e também o 25º, lançamento do 25º
da 25ª edição da revista Direito e Liberdade, e naturalmente, como a gente tinha marcado para 11 horas e que a sessão já está quase no término, a gente poderia sair logo em seguida, porque seria um evento rápido e a gente tem muito prazer em recebê-los a todos ali na Smart. Ok. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, agradecer a proposição de Vossa Excelência, me somar à proposição dos desembargadores Cláudio, Virgílio e Amauri, em face do falecimento do Dr. Gomes, que não é do Jardim do Siridó, mas é do outro Jardim, Jardim de Piranhas, né? E que fez, também no Siridó, e que fez história aqui na medicina potiguar. Senhor presidente, e também fazer o registro que na próxima segunda-feira, um evento em parceria da presidência, do Amilcar, e da vice-presidência, teremos aqui uma palestra do nosso conterrâneo, ministro potiguar, Ribeiro Dantas, segunda-feira às 10 horas, aqui no auditório do nosso tribunal. Então, todos convidados, um evento destinado aos magistrados, servidores, e que também foi aberto vaga aí para a OAB e também para o Ministério Público. Só isso, presidente. Obrigado. Feito o registro. Desembargador Gilson. Não tenho. Desembargadora Lourdes, alguma comunicação, proposição? Sem proposição, presidente. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Meu presidente, só para dizer que não vou poder ir a desembargador Glauber à palestra do ministro Ribeiro Dantas, porque realmente estou de férias, mas já sugeri a todos os assessores para comparecerem, porque acho que nós devemos, por necessidade, dar uma densidade maior ao público presente a essa iniciativa louvável de Vossa Excelência. Então, declaro encerrada a sessão.